Salmo 138, verso 2, está escrito que Deus magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Eu me envolvo muito nessa declaração de Davi, nesse Salmo 138, 2, pela ênfase que ele dá, que ele mostra em relação à palavra de Deus e ao nome de Deus. E nesta série Interpolação Bíblica, a nossa ênfase também é a palavra de Deus e o nome de Deus. Nós estamos analisando 1 João 5, 7. Eu quero, antes de adentrar nos detalhes deste verso que a gente estuda desde ontem, eu quero estabelecer aqui não seria um paralelo, mas um contraste entre Paulo e João. Aliás, não um contraste, mas mostrar um período, uma diferença de eras ou de anos entre os escritos de Paulo e os escritos de João. Os escritos, os últimos escritos de Paulo foram mais ou menos no ano 66. João, que eu vou chamar aqui de esse velhinho foi muito caprichoso. Aliás, ele foi condecorado com uma revelação profunda em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Paulo escreveu suas últimas epístolas, mais ou menos no ano 66 da nossa era, João escreveu mais ou menos, ele tinha mais ou menos entre 85 a 90 anos. Então, há uma separação, há um tempo relativamente grande entre epístola e epístola. Mas é interessante que ambos não tiveram contradição. Ambos enfatizaram a divindade de Jesus nas cartas de Paulo, ou pelo menos eu cito Colossenses 1, 17, aliás, 15, que nele, isto é, em Cristo, está o quê? Está refletida a imagem do Deus invisível. Olha, isso é lindo, é profundo demais. Nele está, ou ele é a imagem do Deus invisível, isto é, o Deus que não pode ser visto, se manifestou através de Jesus. E Paulo ainda foi mais longe. Colossenses 2, 9. Nele reside ou está toda a plenitude da divindade. E é interessante quando João começa a sua epístola, depois
de tantos anos, ele começa dizendo o que era no princípio. Esse o aí é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. O que era no princípio. Aí então ele começa dizendo, mostrando os créditos dele para aquilo que ele começara a escrever. Ou aquilo que ele escreveu. Ele fala o que ouvimos, o que os nossos olhos viram e contemplamos e apalpamos o verbo da vida. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei de que eu estou falando. Eu andei com ele. Eu ouvi as palavras dele ao vivo, pessoalmente. Eu toquei nele. Eu contemplei o rosto dele. Este é o verbo da vida. Este é o Deus encarnado. E neste espírito, ele prossegue em toda a epístola. Olha, eu vou ler, isto aqui é lindo demais. Eu vou ler 1 João 5, verso 6. Nós estamos analisando o verso 7, mas é bom ler o contexto. Aliás, eu leio desde o verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É uma pergunta. Aí ele prossegue. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Aleluia! Que declaração linda! Mas que pena! É lamentável que ele escreveu com tanta profundidade, com tanta veracidade. Depois surgiram os homens que interpolaram o texto, acrescentaram palavras nos versos posteriores, procurando alterar o significado, procurando fortalecer uma determinada doutrina que os homens criaram depois. Ontem a gente prometeu que iria mostrar o que realmente é o que o verso diz aqui. Porque 3 são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam em um. Os criadores e os seguidores da doutrina da Trindade ensinam, creem, que João aqui estava falando, que esses 3 se referem a Pai, Filho e Espírito Santo. Nada disso. João não estava dizendo nada disso. Ele falou de 3 elementos, 2 elementos impessoal e um pessoal.
água e sangue, elementos impessoais, inanimados. Espírito, elemento pessoal. Mas por que esta declaração? Porque três são os que testificam: a água, o sangue e o Espírito. Aliás, vamos na ordem correta, como diz a linguagem popular. Vamos no capricho, porque três são os que testificam, isto é, que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Interessante, Jesus, antes de começar o seu ministério, procurou João Batista, foi ao Jordão e foi batizado. Começou com a água, exerceu o seu ministério, foi perseguido, traído, preso, veio a crucificação, então o sangue. Agora, em relação ao Espírito, duas fases aí. Lá no próprio batismo, em relação à água, vem o Espírito, que é o próprio Deus, não é outra pessoa, não. O Espírito ali é o próprio Deus. Aquelas palavras vinda do Espírito Santo, que é o próprio Deus, o testemunho de Deus, o testemunho do Espírito Santo. Na hora do batismo, o céu se abriu e a declaração: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E em relação a testemunho do Espírito Santo, vem o Pentecoste, vem o próprio Jesus como o Espírito Santo e continua dando testemunho. Testemunho de quem? De um só, do Senhor Jesus Cristo, do Deus único. Então, por isso que João está dizendo aqui: este é aquele que veio por água, sangue, este é o Senhor Jesus Cristo. Não veio só por água e sangue, mas pelo Espírito Santo. Então, encerrando esta parte aqui, fica este aprendizado. Aqui não fala de Trindade. Aqui é um testemunho totalmente diferente, muito mais profundo. Nos vídeos posteriores, luzes maiores virão sobre nós. Amém e amém.